Você já ouviu falar em reprogramação da memória celular? Esse é um método que leva os pacientes a uma regressão radical com descobertas surpreendentes. Veja como em vidas muito, mas muito distantes pode estar a origem e até a solução dos problemas de hoje. Um computador. Um cérebro. Você acredita que seja possível programar a mente humana assim como programamos uma máquina? A pesquisadora Carmen Viana acredita em muito mais do que isso. Criadora de um processo denominado por ela de reprogramação da memória celular, Carmen Viana acha que é possível descobrir muitos mistérios ligados à mente e ao corpo humano. Esses mistérios seriam desvendados partindo do princípio de que todas as nossas informações genéticas estão arquivadas nas células como se estivessem num disquete de computador. É um método de reprogramação da memória celular. Isso se baseia no princípio de que nós somos um computador. A engenharia genética já admite, reconhece e confirma que todas as características que o indivíduo carrega vêm da sua memória celular, vêm da codificação no seu DNA. O que eu descobri é muito além disso, é que tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nós causamos a acontecer, tudo aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós agimos, que nós vivemos, é resultado de uma programação na memória celular. Nós temos capacidade de modificar todo o nosso sistema, de parar órgãos, de fazer órgãos funcionar, de recriar órgãos, de crescer órgãos, de não envelhecer, de não morrer. A capacidade de nos comunicarmos e captar qualquer informação de qualquer coisa que tenha acontecido a qualquer ponto da história da humanidade, ou qualquer coisa que tenha acontecido no universo inteiro. Tudo que você tem que dar é um comando. Só que todos esses mecanismos dentro do nosso corpo estão latentes, mas não em funcionamento, por falta de conhecimento de operação do nosso corpo. É um fato pacífico que nós usamos menos de 3% do nosso cérebro. Carmen Viana tem utilizado esse processo para ajudar as pessoas a se curarem tanto de problemas físicos como psicológicos. Durante 7 dias, o paciente fica hospedado na casa da pesquisadora, num tratamento que inclui sessões diárias de fisioterapia. Para Carmen Viana, é importante que os músculos estejam totalmente relaxados, para que a energia circule, condição indispensável para a realização do processo de reprogramação da memória celular. Segundo ela, o corpo humano possui 7 centrais eletromagnéticas. Cada um desses pontos representa um estado emocional. Essas centrais, cada uma delas guarda todos os arquivos. Elas se equiparam ao diretório em um computador. E cada uma delas guarda todos os arquivos, impressões, programações. É um trabalho físico. Enquanto eu for perguntando, próximo arquivo a ser reprogramado, e aparecer arquivo, eu tenho que reprogramar. Até o momento que vai dizer assim, não tem mais nada, está tudo limpo e reprogramado. Aí passa a ser para a próxima central. A mesma coisa, vamos puxar arquivo por arquivo até o corpo acusar que naquela central não tem mais nada a ser reprogramado. E assim, todas as 7 centrais até o final do processo. Cecília Oliveira, 24 anos, foi viciada em drogas durante 10 anos. Para ela, o processo levou a bons resultados. Antes de vir para cá, eu fiquei numa clínica 4 meses, mas que não adiantou nada. O seu problema é meio que incubado, porque você toma remédio o dia inteiro e então você não vai aonde vem o problema, né? Da onde vem esse problema. Então meu pai resolveu me tirar de lá e me mandar para cá. E foi perfeito. Quando eu cheguei aqui, eu ainda pensava em usar droga, mas no segundo dia já acabou. Porque eu vi o meu problema, eu vi onde estava e simplesmente apagou. Você apaga da memória que você tem que usar, que você é dependente, que você precisa. Simplesmente apaga. Você não tem vontade nenhuma. Como apagar da memória um problema psicológico ou um mal físico sem recorrer à hipnose ou a qualquer aparelho ou medicamento? Na aplicação do processo de reprogramação da memória celular, Carmen Viana leva o paciente a uma viagem interior que percorre vidas passadas. É aí que está a chave do mistério. A inversão da polaridade abre o contínuo
Segundo Einstein, se você conseguir inverter a polaridade do campo magnético, você se libera do contínuo de tempo e espaço. Você é capaz de acessar passado, presente e futuro simultaneamente. A energia dela, a memória celular dela está livre do contínuo de tempo e espaço, da prisão desse tempo que nós estamos aqui, desse tempo linear. Ela está totalmente lúcida, está totalmente consciente. Tá, Cissa? Então não tem efeito colateral nenhum, só que agora as portas blindadas entre o consciente e o subconsciente se escancararam. E as informações, tudo aquilo que está codificado nas células de memória e no subconsciente dela, irão vir ao consciente de forma cognoscível, de forma cronológica, cognoscível, que ela consiga reconhecer e relatar. Agora você vai entrar na intimidade de uma sessão de regressão com recuperação da memória celular. Acompanhe a viagem da paciente por tempos muito longínquos. Carmen Viana afirma que o problema de cada pessoa tem origem em outras vidas. O caminho para a autocura é descobrir onde surgiu esse trauma e apagá-lo da memória celular, como um programa de computador. Com Cecília não foi diferente. Eu estou vendo o meu rosto branco. Me conta o que isso significa. Problema com drogas. Pergunta qual a origem desse problema. Quando que esse problema se registrou na sua memória celular pela primeira vez? Por quê? Vários zeros, eu acho que são 14 milhões de números. Pergunta aonde isso aconteceu? Foi na Terra. Quem era você? Eu era espécie de um verme, para um verme. Pergunta. Sua memória celular sabe. Pergunta o que você era. Um verme. O verme ficava na terra. São poços de vermes. Água. É tóxico para o nosso mundo. Que tipo de tóxico? É líquido, é gasoso, que tipo de tóxico? Em tudo, são gases e ficam na água também. É tudo muito tóxico. Gases tóxicos. E o que esses gases tóxicos causam a vocês? Muito conforto. Pergunta qual a consequência dessa experiência registrada na sua memória celular. De sentir conforto e aconchego em função do tóxico. Qual a programação que se registrou? Eu sempre me senti assim. Como se eu precisasse disso para me sentir bem. Pergunta se essa é a origem da sua dependência química. Se essa é a causa da sua dependência química. Pergunta onde ficou registrado essa programação de buscar o tóxico e ter com você. Na cabeça. Pergunta qual a frequência magnética que dissolve totalmente essa programação. Emite o verde e deixa vibrar na cabeça até dissolver completamente essa programação. E buscar o tóxico para ter conforto. Muito bem. Pergunta se tem mais algum imprint ou programação negativa originária daquela existência? Não. Mesmo para casos em que a própria medicina convencional não encontrou solução, a pesquisadora Carmen Viana garante que o quadro pode ser revertido. Depois dos comerciais, a memória celular no combate às doenças. Daqui a pouco eu volto com mais mistério.
Seguimos com a reportagem sobre reprogramação da memória celular. A pesquisadora Carmen Viana garante que esse método é eficiente na cura de doenças, até mesmo para casos de AIDS. Será verdade? Foi o que aconteceu com este paciente que não quis se identificar. Viciado em drogas e portador do vírus da AIDS, ele chegou até Carmen Viana já em estado terminal. Cheguei no estado muito grave, eu já estava pele e osso, eu estava pesando 48 quilos, eu não conseguia mais comer, eu tinha que cheirar uma cocaína para conseguir comer alguma coisa, porque meu corpo já estava, não funcionava mais sem ela. Meu processo durou em média de 9 dias. Eu no segundo dia, na segunda sessão ela já me tirou toda a dependência que eu tinha psíquica e física da droga, né? Eu senti um alívio enorme, mas meu processo não conseguia ir adiante, porque eu parei na minha segunda central e o processo não se fechava, não ia mais, não evoluía. Aí nós resolvemos fazer um exame de HIV, fizemos esse exame dia 7 de novembro de 95 e deu que eu estava positivo, que meu HIV foi positivo, que eu tinha contraído essa doença. Aí ela começou a trabalhar comigo no processo em busca da solução dessa doença. E um mês depois, aproximadamente um mês depois, dia 6 de 12 de 95, eu tive, para minha surpresa, negativei, tá? O HIV. Foi uma surpresa maravilhosa que eu tive. Nem todas as pessoas procuram o processo de reprogramação da memória celular apenas para se curar de alguma doença. Existem aqueles que simplesmente estão em busca de um autoconhecimento. O americano Robert Watts, profissional de destaque na produção de filmes como Guerra nas Estrelas e Indiana Jones, é um deles. She guides you inside yourself to realize first that you have a cellular memory. For most people don't understand or don't realize that they are more than just the person they perceive themselves to be today. And in the process you go in and discover that the cellular memory contains every experience that you ever had in all of your lives, and it is all registered there. And you can access different parts of this cellular memory to deal with different aspects of your life today that are affected by past lives. Com tantas viagens por vidas passadas, como saber se não é tudo fruto da imaginação de cada um? Dona de uma vasta coleção de livros de CD-ROMs, Carmen Viana pesquisa tudo. Em todos os casos que houve, que o fato é um fato historicamente conhecido, nós temos a capacidade, a condição de comprovar de forma incrível. E alguns até de forma muito engraçada, que adiciona fatos inéditos à nossa história como nós a conhecemos. Nós tivemos um caso de uma pessoa que foi um soberano na Bolívia, e ele disse que ele não era desse planeta, que ele tinha vindo de um outro planeta e o objetivo dele era trabalhar geneticamente a raça aqui na Terra. E ele falou a constelação da qual ele veio e falou que o objetivo dele era trabalhar a raça aqui na Terra, e eu perguntei com que propósito, e a resposta veio que era para fabricar material genético para clonagem, para povoar outras colônias que eles tinham no universo. E ele descreveu perfeitamente o processo de clonagem, que hoje todo mundo já conhece, porque já está extremamente explorado na mídia, mas que há 2 anos atrás não se falava a respeito. E o nome que ele deu, e eu perguntei o nome dele, e ele disse era Capac. E ele soletrou para mim, e eu nunca tinha ouvido falar nesse soberano. E para minha surpresa, quando eu busquei um livro sobre a cultura do Peru, lá estava Capac, que foi, digamos, o fundador da raça Inca. E a lenda até hoje fala em Manco Capac. E foi uma surpresa incrível.
E todos os mínimos detalhes dos rituais que ele descreveu, estava tudo lá. Após a realização do processo, os pacientes aprendem a técnica e podem praticar sozinhos. Mas será que é assim tão simples quanto parece? O mais importante não é fazer o processo, é utilizar o processo quando você volta para casa. Você fecha o olho, relaxa, você focaliza o seu chakra e vai perguntando, a resposta vem. É você mesmo, você tem dentro de você. É difícil explicar, mas está dentro de você. Você pergunta, ela vem. Você pergunta por que já está com essa dor de cabeça, por quê? E vem o porquê. Porque ontem aconteceu tal coisa e ficou gravado em você isso. É simples, é muito simples. E passa na hora. Ela garante que o segredo da imortalidade pode estar no conhecimento que cada um tem do seu próprio corpo. O mais fascinante sobre esse processo é o que você descobre a respeito do nosso corpo humano. Nós todos vivemos a um grau maior ou menor, nós vivemos com uma sensação de impotência muito grande, uma sensação de que nós estamos à mercê do destino, ou do karma, ou do governo, ou da política, ou dos nossos ancestrais, ou da nossa educação, e que nós temos que morrer, que nós temos que ter doenças, e que nós temos que ter sofrimento, e na realidade não é nada disso. O corpo humano tem capacidades absolutamente que não... A maioria das pessoas nem sequer sonha com essas capacidades. Eu acredito que a morte é um fato desnecessário. Eu acredito que a morte vem da falta de conhecimento de como manusear e operar o nosso corpo.